É o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. Em primeiro lugar, a gente agradece a Deus pelo dom da vida, com Deus no coração. Tudo fica melhor. As lutas virão, mas a gente tem mais confiança, mais fé para enfrentar as batalhas do dia a dia. Quero agradecer sua audiência em todos os municípios do Acre. Muito obrigado a você que nos acompanha no Vale do Acre, no Vale do Juruá. Também pela internet, até os irmãos de Cobirra que nos assistem lá na Bolívia, é verdade. Boa audiência nossa também, Cobirra, o nosso abraço. O Gazeta Entrevista é um oferecimento da Auto Acre Veículos, sua concessionária Kia Motors. Na Auto Acre você compra o seu Kia neste mês de junho com taxa zero. É isso mesmo, hein? Aproveite as últimas unidades do Cerato com preço antigo e taxa zero. Tem também o Kia Sportage. Olha, Sportage é um dos SUVs mais consagrados do mundo, um carro fantástico, lindo, com nova suspensão, Comfort, e agora também com motor flex e 178 cavalos de potência. A Sportage está à venda lá na Auto Acre. Tem também o Picanto no modelo automático com duplo airbag e ABS, isso mesmo, toda a linha Picanto 2014 com ABS. Vá na Auto Acre e comprove. Auto Acre, sua concessionária Kia Motors, em frente à Recall Distribuidora, seja VIP, seja Kia. O tema de hoje é futebol, minha gente. Como foi emocionante a final do Campeonato Acreano 2014, Rio Branco, pela 44ª vez campeão acreano, manteve o Atlético na fila de 23 anos e agora 24 anos de fila. Minha gente, que jogo emocionante. Mas vamos falar também de Copa do Mundo, vamos falar de seleção brasileira, com pessoas que entendem do assunto, começando pelas damas, aqui à minha esquerda, a Socorro Siqueira, que é técnica de futebol feminino da Acermurb, ela que já ganhou aí os estaduais nas categorias sub-17, sub-15, sub-20, adulto, tem muita experiência, é ex-atleta, jogou no time do Rio Branco de futebol feminino na década de 1990. Ela que foi contemporânea da atleta acreana, a Sônia Roque, que chegou à seleção brasileira, que foi às Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996. Hoje, a Socorro cuida dessa equipe da Acermurb e nos fala também de futebol, da Copa e de muitos outros temas. Aqui à minha direita, Manuel Façanha, o craque da notícia esportiva, cronista respeitadíssimo no nosso estado. Agradeço aqui o Grupo Rio Branco por nos ceder o Façanha para esse bate-papo, falar de Copa, falar de Campeonato Acreano. E outro cracaço, esse daí, meu amigo, eu vi jogar. Bujica, ele que acabou com a estreia do Bebeto em 1989, Flamengo 2, Vasco 0, Zico deu um show. Jogar do lado do Zico já foi talvez a maior experiência da vida do Bujica, mas ele fala um pouquinho disso pra gente. Ele que já mora no Acre há tantos anos, já se considera também um acreano de coração e hoje trabalha na Secretaria Municipal de Esporte. Começando pelas damas, boa noite, Socorro. Boa noite. Tudo bem, querida? Tá bom. Prazer. Façanha, tudo jóia? Tudo jóia. Prazer tê-lo aqui, viu, meu amigo? Uma honra ter você aqui. Mesma forma, tá aqui Fera do cronismo esportivo acreano, viu? Eu agradeço as palavras. Bujica, obrigado pelos 2 gols no Vasco naquele dia, viu? Autor dos 2 gols do Flamengo naquele jogo, já pra gente começar. Ô, Bujica, Zico tava mordido aquela semana daquele Flamengo e Vasco de 89, hein? Tava, porque nós passamos uma semana meio que tensa por conta de algumas declarações de jogadores do Vasco, jogadores e diretoria, chamando um dos maiores jogadores de futebol do mundo de velhinho, não só ele, como o Júnior também. E naquele jogo, os 2 velhinhos correram, deram um carrinho e arrebentaram com o jogo. Naquela partida, eu tive a felicidade de pegar na bola no máximo 10 vezes e fazer 2 gols. Verdade. Zico cantava a música de Ulisses Guimarães na campanha presidencial, que era a música Bote Fé no Velhinho, o Velhinho é Demais. E eu ouvi aquele jogo pela Rádio Globo, né? E foi sensacional ouvir o Zico depois cantando no vestiário a musiquinha. Bujica, prazer, viu, ter você prazer aqui. Todo meu, eu agradeço o convite. Olha, antes da gente começar falando de Copa do Mundo, temos as imagens da final do Campeonato Acreano, um jogo super emocionante. Olha o Lei aí batendo falta, fazendo esse golaço de falta. Estilo Zico, né, Bujica? Muito bem batida a falta. Muito bem batida, com muita categoria. Aí nós vamos ver o segundo gol, uma linda tabela. Façanha, narra aí, Façanha. Sou muito bom de narrar igual o Deiser Leite e o Zezinho Melo, não. Mas
O Juliano César é muito oportunista dentro da grande área. O Eduardo fez uma grande jogada também. Esse é o lance do primeiro gol do Rio Branco. O cruzamento do Sander e o nosso Adriano Lousada escorou para dentro, né? Agora, que bobeada essa do goleiro Máximo, hein, Façanha? Que coisa, rapaz. Agora vamos pênaltis. Penalidade, Rio Branco. Nós estamos vendo os pênaltis do Rio Branco e os pênaltis também do Atlético. Defesa do Máximo. O chute Luciano na trave. Luciano. Vai lá, Façanha. É o William. William bateu e fez. Agora acho que é o Juliano. O Juliano errou, o goleiro pegou. E o goleiro pegou, encaixou e deu o título ao Rio Branco. E a gente percebe a emoção do time do Rio Branco, a comemoração, porque era um jogo perdido. O Rio Branco perdia de 2-0, o Atlético mandou no jogo. Você que esteve lá pertinho, acompanhou a torcida na virada do primeiro para o segundo tempo do Atlético, dizia, hoje desencanta, não foi, Façanha? Com certeza, acho que o Atlético fez um bom primeiro tempo, o Rio Branco sentiu um pouco o início do jogo, posicionamento, o João Carlos Carvalho, técnico do Rio Branco, teve muito trabalho no vestiário para arrumar a equipe e voltou modificada com o Polaco, né, que é um jogador de mobilidade, e girou bastante a bola, é o que o João gosta de fazer, é que o time jogue, trabalhe a bola, gire, faça o giro, e isso o Rio Branco soube fazer muito bem, e o fator físico também fez um pouco de diferença. O time do Atlético é um time mais envelhecido, é um time de jogadores experientes. Com vários ex-jogadores do Rio Branco. Com vários ex-jogadores do Rio Branco. Testinha, Lê, Juliano César, entre outros. Araújo já passou por lá, o Araújo goiano, né? Ismael já passou também, esteve no jogo. O próprio Máximo também, goleiro, Lei. Na tua opinião, qual foi o fator decisivo? O aspecto físico ou o aspecto emocional, Façanha? O Bugica, que é jogador também, a Socorro, sabe que o aspecto emocional é também meio jogo, é meia vitória ou meia derrota. Acho que tivemos os dois, né? Principalmente um clube como o Atlético, vem nessa fila de 23 anos. Faz 2-0, você vê o título bem perto das tuas mãos, né? Tomou o primeiro gol, o time deu aquela batida, Exatamente, deu o primeiro gol, deu aquela batida. Foi pro vestiário, tentaram organizar o time, o Zé Marcos tentou fazer algumas mudanças para segurar o resultado e não deu certo. Aí o Rio Branco cresceu. O Rio Branco é um time mais jovem, né? O Polaco, como eu te falei, se movimentou bastante. E o Sander desceu muitas vezes pelo lado esquerdo e deu muito trabalho para o Lei. O Lei não é mais um jovem, né? E isso também fez diferença nesse aspecto. E mais o Atlético também teve umas 2 ou 3 oportunidades de matar o jogo. Estava 2-1 a partida. E o goleiro Ney fez uma excelente defesa no chute do Wilson. E no finalzinho do jogo, o próprio Testinha fez grande jogada. O veterano, né, a gente chama-se de um maestro que foi do Rio Branco, agora estava no Atlético, mesmo com não 100% fisicamente. Foi para o jogo, ganhou uma jogada de 2 zagueiros, chegou na cara do gol, chutou a bola, tirou bem do goleiro, mas a bola passou um palmo no máximo da trave, quer dizer... Aliás, o Testinha perdeu aquele pênalti, se não me engano, contra o Bahia. Contra o ABC. Contra o ABC. 2007. Em 2007, o jogo que levaria o Rio Branco para a Série B. Bugica assistiu esse jogo? Assisti, eu já estava aqui no Acre, estava no estádio. Doeu demais, hein, Bugica? Dói porque eu torço muito pro futebol criando. Então a gente, naquela época, o Rio Branco... Tinha um time tinha um time muito bom, era fazer o gol e estava na segunda divisão. E estranhamente, alguns minutos depois, o Bahia, faltando 30 segundos para acabar o jogo, consegue fazer um gol lá no Fast Club, né? Na Fonte Nova, que naquele dia teve um incidente lá, né, nas arquibancadas. Uhum. Foi algo extremamente doloroso, um fato doloroso, Socorro, porque todo mundo acreditava que o Rio Branco, pela primeira vez, teríamos um time acreano na Série B do futebol brasileiro. Você lembra desse jogo, Socorro? Lembro. Chorou muito, Socorro? A gente fica muito triste, né, em relação a isso, porque eu passo por isso, né, também. A gente sabe que eles estão, o jogador, o técnico, a comissão técnica ali, trabalhando para aquilo e não conseguir, né? É muito doloroso. Só fazendo uma pequena correção, que você me permite. Claro, Façanha. Você é o mestre aqui. O Acre nós tivemos já na Série B, né? Mas nessa nova mudança não. Né? Mas na década de 80, início dos anos 90, o Rio Branco já esteve na Série B. Que nós tínhamos mais de 40 clubes disputando. O Rio Branco uma vez participou de uma seletiva para se indicar para um representante para a Série D, que não sei se era 40 vagas, 16 vagas, que ficariam.
E o Rio Branco participou de um torneio e ficou entre os melhores dessa futebol periférico, vamos dizer assim, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Participou da Série B na década de 80 ainda. Na década de final dos anos 80 e dos anos 90, porque o futebol profissional nosso foi a partir de 1989. Né? Então, o Rio Branco teve... 89, um ano que o Mujica gosta muito. Na época do Sebastião de Mello Alencar, que era o presidente do Rio Branco. Gente, a Socorro aqui também, que lida com o futebol. Socorro, tá otimista para a Copa do Mundo, Socorro? Você tá gostando do time brasileiro? Foi campeão da Copa das Confederações? Vou dar a palavra aqui para Socorro. Rapaz, como brasileira, né, e sempre em relação à seleção, não gostei muito das convocações que teve, faltou alguns que eu gostaria que fosse, mas vou estar muito confiante, né, e torcer para ser campeão. O Brasil ganhou a Copa das Confederações, arrasando a Espanha na final, matando o Iniesta naquele jogo que o Filipão botou ali, a sua dupla de volantes ali. O Iniesta não jogou, não conseguiu distribuir as jogadas. E é um estilo muito claro do Filipão, né, ao convocar a seleção brasileira com muitos volantes marcadores, mas que sabem sair para o jogo, né? Eu senti falta, eu acho que o Mujica concorda comigo, do Lucas, que é um cara que a torcida estava o tempo todo chamando o nome dele. E aí o Filipão chama Bernard. O que você achou, Façanha, disso? Primeiro que é um pouco complicado a gente analisar, né? Mas o Lucas é um jogador definidor, né? Acho que define bem mais do que o Bernardo. O Bernardo eu acho que é um jogador que mais cai para os lados. É aquele estilo ponta, né? Exatamente. E o Lucas não, aquele jogador que vem de trás e faz a finalização. O Lucas, no ano de 2000, final de 2013, não esteve tão bem. Não acompanhei muito em 2014, né? O Filipão que olhava os jogos, tem a sua comissão técnica, não sei por qual motivo, mas o treinador tem um leque de... O futebol brasileiro tem um leque de craques, muito potencial, né? E às vezes é difícil para o treinador, mas que o Lucas cairia bem, acho que sim, que é um jogador que rende bem, chuta bem, tem muita velocidade, né? E é uma característica bem mais diferente que a do Bernardo. Vamos escalar aqui a seleção brasileira. Nós temos no gol Vitor, Jefferson e Júlio César. Os zagueiros são Dante, Davi Luiz, Henrique e Thiago Silva. Confesso que o Henrique foi uma surpresa para mim. Tinha o Hever e o Dedé. E o Miranda. Também. Miranda do Atlético de Madrid, que está arrebentando, né? Um zagueiraço. Eu realmente estranhei, mas o Filipão tem aquele negócio do homem de confiança. Mujica, você que jogou com grandes técnicos do futebol brasileiro, tem esse negócio mesmo do cara não ser o melhor, mas é o homem de confiança do técnico? Essa coisa do homem de confiança, ela é meio complicada. Você vai convocar um homem de confiança que vai deixar ele no banco? É meio controverso para mim. Eu acho que uma seleção você tem que convocar, é uma competição, você tem que convocar os melhores. O momento, no caso, entre Henrique e Miranda, o momento do Miranda muito melhor. Disputando uma final de Copa UEFA, jogando, arrebentando nos jogos, e eu acho que caberia a convocação dele. Concorda, Socorro? Concordo. Miranda é mais zagueiro que o Henrique? Eu concordo com o Mujica em relação a isso aí. Você tem aquela sua jogadora de confiança também? Tenho. Aquela carregadora do piano? Tenho. Quem são os teus craques? A de confiança, principalmente lá atrás, é a Tatiana, que ela já também está bastante já no futebol há muito tempo, né? Já está quase de pendurar na estruteira, mas eu confio muito nela. É a minha capitã também. Maravilha. Isso é geralmente o capitão, um zagueiro, um volante e tal. Vamos lá, lateral direito, Daniel Alves e Maicon. Lateral esquerdo, Maxwell e Marcelo. Acho que aqui nós não temos hoje, não temos aquela safra de laterais, não tem muita opção. Mas volantes, ó, Fernandinho, Ramires, Luiz Gustavo e Paulinho. E meias atacantes, Bernard, Fred, Hulk, Hernanes, Jô, William, Neymar e Oscar. Está aqui a seleção brasileira, que nós vamos debater ainda mais. Seleção que fez recentemente 2 amistosos, 4-0 no Panamá. Jogo fácil, mas que começou meio truncado, né, Façanha? E 1-0 na equipe da Sérvia, que é irmã da Croácia. Um estilo de jogo muito parecido. Europeu. Lá das Balcãs da Europa. Forte, né? Marca muito forte. Não tem muita categoria, mas marca muito forte.
Vamos dar uma paradinha para o intervalo, que nós voltamos para esse bate-papo sobre a Copa do Mundo com os craques do futebol, do cronismo esportivo, da análise esportiva. Aqui no Gazeta Entrevista, tá só começando esse bom bate-papo. A gente volta em um minuto. Até já.